Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, onde a gente vem trabalhando o continente africano. Hoje é a nossa terceira aula do terceiro bimestre e a gente vai desenvolver um tema muito importante dentro do continente africano, que fala sobre os principais desertos que são encontrados dentro do continente, tá? Primeiro, nós temos uma imagem que tem algumas características, né, do que é o deserto, e você pode perceber aí na imagem que é uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva. Por isso, as paisagens, né, que compõem as áreas de deserto, elas são feitas, são paisagens basicamente formadas de areia. Logo depois, vocês podem observar o mapa, né, do clima do continente africano, tá? Onde vocês vão poder ver a localização dos principais desertos que ocorrem nesse espaço, tá? O livro de vocês, ele cita dois dos principais desertos, que é o deserto de Saara e o deserto de Kalahari, tá? São esses dois que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais agora, ok? Logo embaixo vocês têm um quadro que mostra um pouco características de cada um desses desertos. O deserto de Saara é o maior deserto do mundo. Ele tem aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados. O solo é rico em ferro, petróleo, gás natural, fosfato e etc. E a temperatura ela pode atingir até 50 graus. E o deserto de Kalahari, ele é localizado no sudoeste africano, possui cerca de 600 mil quilômetros quadrados e possui um subsolo rico em urânio, chumbo, cobre, diamante e etc., como vocês podem observar aí no quadro, tá? Logo depois a gente vai concluir falando, mostrando um pouco duas imagens sobre os dois desertos e destacando mais algumas características sobre cada um desses desertos. O primeiro é o deserto de Kalahari, tá? Ele tem cerca, como já foi colocado, de 600 mil quilômetros quadrados. É uma área semelhante à dos estados de Minas Gerais, aqui no Brasil, né? Devido ao tamanho. Localiza-se no sul do continente. Estende-se por vários territórios do continente africano, como Angola, Zâmbia, África do Sul. Em boa parte desse deserto, predomina a vegetação arbustiva. A precipitação média anual é de 250 milímetros, mas tem porções que chega abaixo de 170 milímetros anuais. Sendo assim, ele é menos seco que o deserto Saara, né? Algumas áreas aí desse deserto. Ele é habitado por tribos nômades que vivem da coleta e da caça. Aí, para vocês perceberem, né, que algumas das principais características desse deserto localizado no continente africano. Logo depois nós temos figuras, a imagem que nos mostra um pouco sobre o deserto Saara. A precipitação desse deserto chega a 25 milímetros anuais na porção leste, chega a ser quase nula, apenas 5 milímetros anuais. A concentração populacional também está em torno do semiárido do deserto, onde o pastoreio nômade de cabras se destaca como atividade econômica. Então, vocês puderam perceber aí algumas características dessa paisagem, né, tão importante, e uma paisagem quase que totalmente natural, que faz parte do continente africano, que são exemplo aí dos dois desertos que nós vimos, ok? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade ao assunto, estudando um pouco mais sobre o continente africano. Olhem a apostila de vocês, dê uma analisada no material, nos mapas. Bons estudos, até logo, tchau!